Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 9. Amém? Todo mundo achou? Diz assim: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Amém? Os irmãos podem sentar. Irmãos, como alguns de vocês ouviram falar, eu acredito, do meu desejo, né? Que a gente comece uma série de exposição na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, né? Eu acredito que, da mesma forma como Paulo teve uma visão do Macedônio, clamando para que ele fosse até lá, assim Deus também inclinou meu coração para que eu pudesse atentar para a carta aos Filipenses, tendo em vista a necessidade que a gente está passando, né? Que a igreja hoje está passando. Então, se Deus assim permitir, nas reuniões de oração, a gente vai estar expondo alguns versículos, se Deus quiser, do primeiro versículo até o último versículo da carta de Paulo aos Filipenses. Eu queria chamar a atenção para esse texto em primeiro lugar. Hoje eu queria fazer uma introdução à carta, né? Essa mensagem, a próxima mensagem vai ser apenas uma introdução à carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, tá? E essas duas mensagens de introdução, eu vou responder a pergunta: por que uma série em Filipenses? Porque de todas as cartas do apóstolo Paulo, porque dos livros da Bíblia, eu creio que Deus tem inclinado o meu coração para poder estar falando dessa carta. Eu vou estar explicando isso para os irmãos a partir dessa série que nós vamos estar estudando, tá? Então, nas orações, 5 a 15 minutos, trazer uma pequena mensagem, expondo os textos filipenses. Confesso que eu fico meio até que nervoso, né? Foi uma ansiedade muito grande para poder estar expondo essa carta. Foi uma ansiedade muito grande para poder estar falando com os irmãos. A carta de Paulo aos Filipenses, ela é conhecida, né, como a carta da alegria. Ela é conhecida durante séculos por esse título, porque aqui Paulo, ele vai falar 16 vezes, ele vai citar o conceito de se alegrar, ou de se regozijar. E isso é uma coisa incrível. Diferente das cartas teológicas, como Romanos, ou das cartas que apresentam muito problema à igreja, como Coríntios, ou uma exortação muito pesada, como Gálatas, a carta de Filipenses é uma carta de amigo para amigos. É uma carta onde Paulo, ele sendo muito amigo da igreja de Filipos, a igreja que ele teve mais proximidade, mais comunhão, ele resolve escrever essa carta para aquela igreja. Então, sai de um coração fraternal, um coração alegre com aquela igreja, um coração que ele quer cuidar daquela igreja, e por isso ele escreveu essa carta. E é uma carta muito linda, realmente. Mas por que nós devemos olhar para ela? Por que eu acredito que nós devemos olhar para essa carta? O que está acontecendo no meio dos jovens? O que está acontecendo no meio da igreja? Que faz com que a gente pare para olhar para essa carta a fim de descobrir uma coisa para nós. O nosso interesse realmente, qual o objetivo que eu quero trazer com relação a essa carta. Eu acredito que o texto que nós lemos, ele é apenas um resumo, né, daquilo que Paulo quer ensinar para aquela igreja. É interessante quando ele diz o seguinte: o que também é como se fosse um resumo de tudo que ele falou, dos 4 primeiros capítulos, e tudo que ele poderia falar, ele chega para aquela carta, para aquela igreja, e ele fala: o que vocês aprenderam e receberam e ouviram e viram em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Ou seja, diante de tudo isso que vocês podem estar passando, diante das coisas que estão acontecendo nessa igreja, vocês não precisam de uma mensagem nova. Olha para tudo que vocês já aprenderam, olha para tudo que vocês receberam, olha para tudo que vocês ouviram de mim e viram em mim, e então, se vocês fizerem isso, o Deus de paz vai estar no meio de vocês. Não é uma solução nova, não é uma mensagem nova, aquilo que vocês já aprenderam, aquilo que vocês já ouviram é suficiente para que alegre o coração de vocês, para que Deus esteja na vida de vocês, para que o Deus de paz esteja na igreja, esteja no meio de vós. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Paulo não está trabalhando para que a paz de Deus esteja no coração dos filipenses. O objetivo dele não é apenas que os filipenses tenham uma paz em si. O objetivo dele é que o próprio Deus esteja no meio da igreja. Que o próprio Deus de paz, não somente a paz de Deus, esteja no meio daquela igreja. E por isso ele escreve. E para isso nós devemos atentar para essa carta. Porque quando nós olhamos os problemas atuais, parece que existe um desejo na igreja de tentar, em vez da gente olhar para as coisas que já aprendemos,
olhar para as doutrinas antigas, olhar para as mensagens antigas, a igreja quer arrumar uma forma nova de resolver as coisas, uma forma nova de trazer Deus para o centro, uma forma nova que o Deus de paz esteja conosco. Mas Paulo, ele é totalmente contrário. Quando tem problema na igreja, quando está faltando membro dentro da igreja, quando está faltando membro nas orações, quando está faltando membro em alguma coisa, as pessoas pensam, nós precisamos mudar, precisamos trazer algo novo, precisamos ornamentar, precisamos trazer algum tipo de pregador que tenha uma mensagem moderna, alguém que tenha uma linguagem do povo, alguém que tenha uma linguagem da igreja. Precisamos de algo novo, uma escola bíblica diferente, um tipo de aula diferente, um tipo de reunião diferente. Precisamos desse algo novo. E Paulo chega e diz, isso não tem nada a ver. Porque o que vai fazer com que o Deus de paz esteja no meio de vocês não é algo novo. É as velhas doutrinas que eu já ensinei para vocês e que vocês conhecem. Por isso, Filipenses 3:1, Paulo ele diz, eu não me canso de ensinar as mesmas coisas. Eu não me canso de falar a mesma coisa. Por quê, Paulo? Porque é segurança para vocês. Paulo ele tem uma abordagem diferente. A abordagem diferente de Paulo não é um púlpito ornamentado, é uma doutrina novamente pregada. E é isso que é interessante nessa carta. Eu acredito que se nós queremos resolver os problemas que estamos enfrentando, nós precisamos não de algo novo, não de uma mensagem nova, porque está muito na cabeça dos líderes da igreja, e não somente dele, até de nós mesmos. Muitas vezes você cai num pecado, você cai num problema, você está enfrentando uma dificuldade contra um pecado, e você sabe da doutrina da cruz, sabe do amor de Deus, sabe de tudo isso, mas você parece que espera algo novo para se aproximar de Deus. Você conhece a velha doutrina do amor de Deus, mas você não se apega com ele e depois você peca. Parece que você quer uma mensagem nova. Parece que você sempre cai no mesmo pecado e você acha que a cruz não é suficiente. Você quer ouvir algo novo, uma mensagem libertadora, uma nova forma de levar você a ter uma vida incrível. E eu venho aqui dizer que não existe. Muitos se cansam procurando algo novo, uma mensagem nova, e não existe. Hebreus capítulo 2, verso 1, o mesmo escritor, ele tem a mesma mentalidade de Paulo. Ele diz o seguinte, atentai para as coisas que vocês já ouviram, para que em momento algum vocês se desviem dela. O segredo não é algo novo, é atentar para as coisas que nós já aprendemos. E essa carta é incrível, porque aqui Paulo, ele vai tratar das coisas que nós já aprendemos, e que é para elas que nós temos que olhar. Eu chamo o testemunho de vida de vocês para serem as testemunhas do que eu estou pregando. Quando você estava mal espiritualmente, sempre foi a cruz que te trouxe de volta. Quando você estava triste num culto, sempre foi o evangelho que te trouxe de volta. Quando você estava numa tribulação na tua vida, sempre foi a mesma doutrina, que Deus está no controle de tudo, que acalmou teu coração. Sempre as mesmas doutrinas. Não existe algo novo, isso é mentira do diabo. Para que a gente tente procurar de alguma forma, por todos os cantos, uma forma de animar, uma forma nova de viver, e nós acabamos que não conseguindo, e nos frustramos. E nós acabamos nos desviando, acabamos perdendo a segurança que as mesmas doutrinas nos traz. Então por isso eu clamo aqui, e eu creio que é da vontade de Deus que voltemos às velhas doutrinas. E para isso Paulo, esse é o princípio geral desse texto, para isso Paulo ele usa 4 verbos interessantes. Aprender, receber, ele usa aí no versículo 9, aprender, receber, ver e ouvir. Os 2 primeiros verbos, aprender e receber, é um par acerca de uma coisa. Os outros 2 é um par acerca de outra coisa. O primeiro par, que é aprender e receber, está falando acerca de doutrina, de ensinamento. Já o outro par, que é acerca de ouvir e ver, está falando de relacionamento. No primeiro par, Paulo ele quer fazer com que os filipenses olhem para a doutrina e se lembrem da doutrina. No segundo, ele quer que olhem para ele e se lembrem da forma como ele vivia e da forma como ele agia. Hoje eu quero explanar rapidamente só o primeiro par, que é acerca da doutrina, e aí na próxima semana, eu continuo explicando por que precisamos dessa carta, eu vou explicar o outro par, que é muito importante também, tá? Então, o que significa esse aprender e receber? Quando Paulo ele fala isso, obviamente Paulo está tratando de doutrina, tá? O objetivo de Paulo é um. Qual é o objetivo de Paulo? Eu quero que o Deus de paz esteja no meio de vocês. Eu quero que o Deus de paz esteja aí, esteja convosco. E o contexto aqui é de tribulação, é de problema, porque tinha 2 mulheres que estavam brigando dentro da igreja. E Paulo ele disse que para que Deus se manifeste no meio desse problema, para que Deus esteja nesse problema, se manifeste no meio disso tudo, para que a presença de Deus esteja no meio deles, é necessário eles olharem para a doutrina que o Paulo uma vez já ensinou. Essa é a única forma de Deus fazer presente.
É a única. Não existe outra forma de Deus se fazer presente numa igreja a não ser pela pregação da palavra. Não existe uma forma de Deus se fazer presente na tua vida, nas tuas orações, no teu estilo de viver, se não for através da palavra. Não existe. Somente a palavra traz consigo, se você fizer aquilo que você aprendeu e recebeu, então o Deus de paz estará com você. Isso é bem interessante. E Paulo está preocupado aqui com a presença de Deus, não somente no sentido de saber que Deus está aqui, mas quando a Bíblia fala da presença de Deus conosco, está falando de algo favorável, que Deus se agrada, que Deus quer caminhar naquele meio, que Deus quer estar presente naquele lugar, que as pessoas pela qual Deus está lá no meio são agradáveis aos olhos de Deus. É por isso que quando os israelitas pecaram contra Deus, ele falou: eu vou cumprir minhas promessas. Podem subir para a terra que manda leite e mel. Podem ter Moisés como líder. Pode ter um anjo para enfrentar os exércitos juntamente com vocês e lhe guiando. Agora, a minha presença não vai no meio de vós. A minha presença não vai. Deus é onipresente, mas ele quis dizer o quê? Que ele não queria se manifestar de uma forma favorável ali no meio do povo, com ele próprio indo ali. Ele não queria. E o povo, tendo a promessa das terras, tendo a promessa de um anjo, tendo um grande líder como Moisés, não quis ir sem a presença de Deus. Não quis. Irmãos, estar sem a presença de Deus é uma coisa terrível. Estar sem a presença de Deus é a pior coisa que um cristão pode enfrentar. Principalmente aqueles que já experimentaram a presença de Deus na oração, na vida, uma experiência. Nada vai conseguir preencher. Nem um grande líder como Moisés. Nem um grande amigo para orar por você como Moisés. Eles não vão te preencher. Você vai perceber isso. Quando você está sem a presença de Deus, você pode conversar com seus amigos, você pode conversar com todos eles, mas se você não relembrar o que aprendeu e não praticar isso, Deus não vai estar juntamente manifestado em você. E você vai saber disso, você percebe isso. A doutrina é a única forma de Deus se apresentar. E quando nós estamos numa reunião de oração, isso é principalmente com relação à oração. Por quê? Provérbios 28:9 diz o seguinte: aquele que despreza a lei do Senhor, a sua oração é abominável. Sabe o que ele está querendo dizer? Vocês não vão me atrair com oração. Eu não vou estar presente porque vocês estão orando. Eu não vou estar aí simplesmente porque estão orando. Se não adianta vocês quererem apresentar palavras ao meu ouvido, se não querem dar ouvido às minhas palavras, não adianta. E muita gente é dessa forma. Quer que Deus responda às orações? Como você quer sentir a Deus se você não atenta para as coisas que já aprendeu? Como você quer sentir a presença de Deus na sua vida, no meio da sua vida, se você não se importa com a palavra dele? Quão mesquinho nós somos, queremos trocar a palavra tão gloriosa, tão sábia, tão incrível de um Deus e queremos que ele aceite as nossas palavras fracas, vindo de lábios impuros. Não existe isso. Por isso Deus ele fala: quer que eu esteja no meio de vocês, então relembra as doutrinas que aprendeste, relembra as palavras que aprenderam e pratica. Irmãos, nós devemos entender o que é isso, é tão importante para nós. E eu sei que talvez alguns aqui sabem o que é a presença de Deus e perderam isso. Talvez alguns aqui não experimentaram uma alegria que talvez vocês já sentiram num culto. Talvez alguns aqui perderam aquele prazer de estar em oração. Perderam isso. Eu pergunto para você: como tem sido a tua vida com as doutrinas que tu já aprendeu? Como tem sido a tua vida com a palavra? Como tem sido a tua vida com as escrituras? Será que o problema não está aí? Porque se o problema for esse aí, eu te dou uma garantia de que Deus vai estar com você. Como? Lembra-te também das coisas que aprendestes e recebestes, e fazei, e aí o Deus de paz será convosco. Por isso Paulo é incrível nessa carta. Paulo aqui, ele está dando uma doutrina sem presença. O que é mais incrível? É horrível você não ter a doutrina, mas pior também é você ter doutrina e não ter presença. Paulo, ele não quer ensinar para lhe informar, ele quer lhe ensinar para te aproximar de Deus. Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, para informar vocês, eu sou a verdade. Ele não disse isso. Eu sou a verdade, para que ninguém chegue ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o fato de eu ser a verdade, a doutrina, a palavra, é para levar você até a presença de Deus. Paulo, ele quer ensinar a doutrina para quê? Para que leve você à presença de Deus. Por que eu quero pregar essas coisas? Por que eu quero ensinar? Porque eu quero que vocês estejam com a presença de Deus. E nada vai preencher vocês. Por isso Paulo destaca nessa carta 3 doutrinas importantes, que a gente vai tentar aprender nas outras semanas. Primeira doutrina que enfatiza essa carta é a alegria cristã.
É incrível, a carta é recheada de alegria cristã. Ela é cheia de uma alegria gloriosa em Cristo. Uma alegria gloriosa na igreja, uma alegria gloriosa na pessoa e na obra de Cristo. 16 vezes em 4 capítulos, Paulo ele fala, alegra-se no Senhor, regozijem-se no Senhor, tenha alegria em Deus. E Paulo, quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Ele estava numa cadeia e ele estava escrevendo para alegrar os outros, em vez dos outros escreverem para alegrar Paulo. Porque ele entendia o que é alegria. E aqui, irmãos, eu acredito que nós precisamos entender o que é alegria. Numa geração onde os cultos não são alegres, e muito menos alguém chega a dizer como salmista, alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Se o pessoal não se alegra nem aqui, quanto mais passar pela experiência de se alegrar antes de chegar até aqui. Numa geração onde o mundo corre feito doido atrás de algo que preencha, atrás de algo que alegre o coração deles. Tentam a prostituição, tentam os jogos virtuais, tentam as redes sociais, tentam o relacionamento, tentam tudo e nada vai preenchê-los, porque eles foram criados para alegria, mas eles foram criados para alegria em Cristo. E se eles não tiverem alegria em Cristo, eles não vão ter alegria de verdade. A ilusão do mundo é tão verdadeira como a alegria em Cristo. Quem experimenta um, com certeza tem que entender uma coisa, o outro existe da mesma forma. Quem dera fosse só o mundo, porque eles estão condenados a isso. Mas é triste ver que muitos crentes perderam a alegria cristã. E perderam o que significa ter alegria. A Bíblia diz que a palavra enche o coração de alegria. Muitos cristãos não têm prazer na palavra. A Bíblia diz, João 16, 24, que a oração completa a nossa alegria. E muitos cristãos não têm prazer na oração. Então Paulo aqui ele vai dar um basta para aquela igreja. E ele vai dizer uma frase muito massa, espero que a gente chegue lá. Filipenses 3:1, ele fala o seguinte: resta a vocês agora que se alegrem no Senhor. Resta. Você conhece a doutrina, você conhece os cultos, agora está na hora de se alegrar no Senhor. Está no momento de sentir essa alegria gloriosa que Pedro diz em 1 Pedro 1:8. Alegria por alguém que você não viu, mas você tem alegria naquela pessoa, você não viu ela. É diferente de saudade. Saudade você se alegra em alguém que não está vendo, mas um dia já viu. Já alegria em Cristo é incrível, você nunca viu ele. E ele nunca vai descer enquanto não vir arrebatar a igreja, enquanto não vir estabelecer o reino. Porque Atos 3 diz que o céu retém ele até o momento em que ele desce. Então, essa alegria nós precisamos demais. E eu quero pregar, meu objetivo ao expor essa carta é que você experimente essa alegria. Essa alegria de um Cristo tão glorioso. É por isso que a segunda doutrina dele, não tinha como ser diferente, é a pessoa de Cristo. Essa carta está recheada de Cristo. Por quê? Porque Hebreus 1 vai dizer, visto que tu aborrecestes a iniquidade e amaste a justiça, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a todos os teus companheiros. Cristo, ele foi ungido com óleo de alegria mais do que qualquer pessoa. Então a alegria em Cristo é inseparável. Se você tem Cristo, você tem alegria. Se você tem alegria verdadeira, você tem Cristo. Por isso Paulo ele vai explanar quem Cristo é nessa carta. Isso é incrível. Quando você vê no capítulo 1 que ele diz que Cristo é tão glorioso que ele prefere morrer e estar com Cristo do que ficar na terra. Ele prefere morrer, gente. Você já parou para pensar? Ele prefere morrer. Tchau família, que ele tinha família, não esposa provavelmente. Tchau as igrejas, tchau tudo isso, eu prefiro estar com Cristo. Eu prefiro estar com ele. Aí ele diz, mas já que Cristo é mais glorificado eu aqui, ou seja, ele quer alegrar Cristo de um jeito ou de outro. Se Cristo vai ser mais alegre eu aqui, então eu acho que eu tenho que ficar por aqui mesmo. Por quê, Paulo? Por causa de Cristo. Quem é Cristo? Capítulo 2 ele diz que ele sendo em forma de Deus, não usurpou o ser como Deus, mas se esvaziou de si mesmo. E aí ele faz aquela declaração gloriosa sobre Jesus, da sua humilhação, da sua morte, depois da sua ressurreição, depois que ele foi assunto aos céus, depois que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha a visão de Cristo que esse cara tem. E no capítulo 3 ele vai falar como Cristo nos salva de uma forma gloriosa pela sua justiça. É incrível demais. Capítulo 4 ele vai falar várias vezes no início, alegrem-se em Cristo. Amem-se no Senhor, estejam no Senhor. Ele vai tratar da nossa unidade com Cristo, o que é incrível também. Cristo não é alguém para a gente imaginar num trono, não. Cristo, nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Paulo ele vai explicar quem Cristo é para nós aqui. E para finalizar, a terceira doutrina que enfatiza é a doutrina da salvação, que também é algo maravilhoso. Ele vai mostrar desde o capítulo 1, 2, 3, 4, como que a salvação é gloriosa também na pessoa de Cristo. Você falar de alegria, tem que falar de Cristo. Mas não tem como falar de Cristo sem falar da salvação. Que Ele morreu por nós, que Ele vai nos fortalecer e vai nos aperfeiçoar até o último dia.
que nós somos santos em Cristo, que Deus opera em nós o querer e o efetuar, que Cristo está conosco, é algo incrível. Vocês precisam, e aqui eu aconselho vocês, cheguem em casa, leia Filipenses. Se entregue a Filipenses, porque é uma carta incrível, é uma carta maravilhosa, é a carta da alegria. E é o que nós queremos estudar, é o que nós queremos aprender. Então, irmãos, essa é uma pequena palavra na introdução. Por que devemos estudar Filipenses? Porque está na hora de relembrar as doutrinas antigas. Está na hora de relembrar aquilo que já aprendemos e recebemos. Para praticar. Para quê? Para que Deus esteja no nosso meio. Para que Cristo esteja no nosso meio. Aqui nessa oração, na sua vida. E aí quando você aprender, relembrar e praticar, aí você vai entender que a alegria tão gloriosa é essa que Paulo está falando. Amém? Então, que Deus em Cristo possa nos abençoar. Vamos ficar de pé?